Você acha que eu não passo por situações que eu pego e falo assim, deixa eu dar uma inspirada bem profunda e soltar tudo aqui para relaxar um pouco? Porque às vezes a cliente, ela tá no turbilhão, no furacão da vida dela, e ela chega com isso para você, ela despeja em você isso. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no Cabeleireiro Integrativo, nós conversamos, nós ensinamos como que você faz para você se tornar um profissional que encontra e sabe despertar o potencial de cada cabelo. E é também um profissional que sabe se comunicar, e justamente por isso que hoje o tema dessa primeira live de aquecimento da semana, né, da jornada da escovação, do Zero Escovação Perfeita, tá muito bacana. Então, hoje eu vou falar sobre como você ter tranquilidade e domínio para responder às dúvidas das clientes. Então, é o seguinte, se você começa a suar frio quando a cliente faz uma pergunta, ou sente aquele frio na barriga, ou você começa a gaguejar quando a cliente vem falar com você sobre um assunto que, seja qualquer dúvida, na verdade, que for, ao ponto que nem você mesmo ou você mesma acredita no que você está falando, essa aula é para você. Eu vou te mostrar como que você faz para ter tranquilidade e ter domínio para responder as dúvidas das clientes, tá? Então, o conteúdo de hoje vai ser um norte para você lidar com qualquer dúvida da sua cliente. Você vai entender como que você conduz essa conversa, tanto para você demonstrar o domínio, mas o que você faz, o que você pode fazer quando você não sabe responder o que ela te perguntou, tá? Tem muita gente nova aqui no Cabeleireiro Integrativo, então quero dar as boas-vindas a quem recentemente começou a acompanhar o nosso perfil e te explicar isso, que o Cabeleireiro Integrativo é um projeto que eu, Luma Sakamoto, fundei com o intuito de fazer alguma coisa para que o mercado da beleza ele tenha o seu nível elevado, trazer mais conhecimento, trazer mais orientações a respeito de como que você se porta de uma maneira diferente, porque eu sinceramente acredito que não é uma profissão fácil, tá? Ser cabeleireiro talvez seja uma das profissões mais difíceis que tem, porque nós temos que transformar um desejo, né, que é algo abstrato, em uma imagem, e essa imagem ela tem que trazer para a pessoa o sentido a identidade dela. Então esse trabalho não é nada fácil. E eu entendo que a maior dificuldade está em a gente realmente saber o que é essencial, o que é importante, o que é base nessa profissão. Por isso que eu falo tanto da base. Eu acredito que os fundamentos, aquilo que estrutura a nossa profissão, pode ser muito melhor trabalhado, porque a partir disso a gente consegue construir um conhecimento avançado, fazer coisas mais, vamos dizer assim, mirabolantes. Mas primeiro a gente tem que olhar com muito carinho para a base. Por isso que aqui você acompanha tanto conteúdo sobre escovação, principalmente, que eu considero que é a base, tá? Então, hoje o assunto é como você ter tranquilidade e domínio para responder as dúvidas dos clientes. Eu quero perguntar para você que está acompanhando, então, fala para mim, qual é a pergunta mais difícil que a cliente já te fez, ou o tipo de pergunta que mais te deixa desconfortável, né? Porque afinal hoje é sobre responder as dúvidas das clientes. Então, você que está acompanhando aí, coloca aqui, que tipo de pergunta que tira você assim do seu eixo, né? Como eu falei, você começa a suar frio, a cliente faz uma pergunta, você começa a suar frio, você começa a gaguejar, e na hora que você vai falar, e nem você bota fé naquilo que você falou, de tão fora, né? Fora do seu eixo que você fica. Então, eu quero saber o que é que a cliente te pergunta que gera esse tipo de desconforto aí, porque afinal, o assunto de hoje, deixa eu compartilhar minha tela aqui, o assunto de hoje é justamente para a gente tentar
trazer aí um norte de comportamento para você, tentar te ajudar aí a ter domínio e tranquilidade. Montei aqui até a aula no mapa mental, gosto muito de usar mapa mental porque eu acredito que ele é uma forma de organizar a informação que deixa muito mais fluido para a gente entender. Então, compartilhando aqui com vocês, eu quero saber de vocês como que vocês, que tipo de pergunta que a cliente faz para vocês, que vocês ficam fora do eixo, que vocês não conseguem responder com tranquilidade, com domínio, tá? Hoje eu vou trabalhar então esses conceitos. Então, começando aqui, como ter tranquilidade e domínio, quando eu pensei nesse tema, para trazer para vocês, eu decidi destrinchar, né? Então, eu gosto muito, assim, de quando eu penso em alguma dúvida, quando eu quero aprender alguma coisa, quando eu quero ensinar alguma coisa, eu penso muito nessa parte de conceito, tá? Então, o que é o conceito que, vamos dizer, está por trás aí de tranquilidade e domínio? Aí eu, refletindo sobre isso, eu falei, bom, eu vou dividir, então, domínio e tranquilidade e vou começar por domínio. Vocês vão entender por quê, tá? Como é que você conquista o domínio na hora que você vai, para você lidar com as dúvidas das clientes, para você responder às dúvidas das clientes, tá? Então, até eu quero fazer vamos dizer assim, jogar uma prévia aqui para vocês, que é o seguinte: o que eu vou falar hoje para vocês é, sinceramente, assim, o que vocês precisam muito no dia a dia de vocês, mas vocês possivelmente acabam ignorando esse tipo de conteúdo, tá? Ou vocês talvez não recebam esse tipo de orientação, né? Por quê? Eu sei que cabeleireiro ama a parte técnica. Eu sei que o cabeleireiro quer ver tutorial, quer ver como faz cabelo. Eu mesma, eu tava falando recentemente pro meu marido, eu falei assim, nossa, como eu gosto de ver cabelo. Eu gosto muito de ver cabelo. Então, tem vezes que eu paro para ficar olhando tutoriais. Realmente é muito gostoso, tá? Só que o problema é que quando as mãos estão trabalhando e a mente não está treinada, a gente acaba passando por esse tipo de situação que faz com que você sinta-se constrangida ou constrangido quando a cliente pergunta, né? E aí, isso não é o tutorial, lá a mãozinha trabalhando, que vai resolver o seu problema. Então, por isso que eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês, para a gente entender, primeiro, que quem acha que já sabe tudo, é o sabichão ou a sabichona lá do salão, e que olha, quando a cliente pergunta, fala assim, mais uma pergunta que vai me encher o saco, né? Esse tipo de conduta já é, vamos dizer assim, uma pedra para você entender no caminho, para você entender o que eu vou trazer hoje na aula, tá? Então, assim, o perfil, né? Essa coisa da pessoa achar que sabe tudo, e quando a cliente pergunta, acha que a cliente está fazendo pergunta inútil, esse conteúdo não é para você. Se você pensa dessa forma, se você lida dessa forma com a sua cliente. Por quê? Porque as respostas, elas não, na verdade, assim, até mesmo o cuidado que eu tenho aqui no cabeleireiro integrativo é que a resposta, ela não é uma resposta única que vai ser a verdade para todo mundo. Então, a gente tem que lidar com essa questão de perguntas e respostas de uma maneira muito tranquila para entender que a gente não sabe tudo, tá? Então, eu quero até fazer esse ponto aqui, porque o que eu vou mostrar para vocês é uma estrutura, tá? Então, vamos lá. Domínio. Eu abri, né, destrinchei essa história do domínio em 3 partes. Como é que você faz para ter domínio para responder a cliente? O que eu acredito, primeiramente, que é necessário você entender é que o domínio tem a ver com a fonte de informação, de onde você tira a informação que vai basear a sua resposta, tá? Então, vamos entender o que eu quero dizer com isso, gente. Fonte de informação significa que quanto melhor for a sua fonte de informação, maior vai ser a sua confiança, tá? Então, quando você tem, por exemplo, a leitura de um livro, quando você vai e faz uma faculdade, quando você faz um curso,
Isso tudo, quando você lê um artigo, conforme você vai buscar a informação, e essa informação, ela passa por um crivo de outras pessoas, que no caso, por exemplo, imagina como que é escrever um livro, né? Você escreve, aí vai alguém tem um revisor, aí você vai passar por, sei lá, aliás, vamos pensar um pouquinho antes. Você tem a ideia de escrever um livro, aí você vira e fala para uma pessoa de confiança, para seus amigos, estou pensando em fazer um livro assim. Depois você começa a escrever, aí você passa para as pessoas lerem, depois vai lá tem que ser aprovado para você pela gráfica, sei lá, a parceria que você vai fazer para desenvolver um livro, vai passar por revisão. Quantas vezes aquela informação foi vista, foi revista, para então ela chegar nas mãos de quem lê? Então, o que você precisa entender? Que a fonte da informação vai ser uma base para te dar domínio, tá? Então, vai lá, quanto melhor a sua informação, mais confiança você vai ter. Mesma coisa quando você faz uma faculdade, quando você vai fazer um curso, e um curso que você sabe que, por exemplo, as pessoas falam, nossa, esse curso é bom, quando tem muita prova de que o curso é bom, significa que ele vai trazer uma determinada transformação. Quando você vai ver um artigo também, artigo tem um processo parecido, né, com um livro, mas é lógico, mais simples do que um livro, mas dependendo da revista científica que esse artigo é publicado, nossa, é diretamente atrelado à confiança. Então, o artigo, confiança, então você vai criando esse, vamos dizer, esse ponto, esse marco inicial para o seu domínio. Então, preste muita atenção. Primeira coisa, de onde vem a informação? Quanto melhor a fonte da informação, mais confiança. Então, o que eu quero também falar com isso, fazer uma observação, que eu lembro isso muito quando eu fiz a faculdade, né? Eu fiz visagismo e terapia capilar. A minha segunda graduação, como era uma faculdade de beleza, né? Da área da beleza. Eu lembro que o pessoal brincava, os professores brincavam, né? Com relação à fonte da informação. Se a pessoa lê lá, na época, a Tititi, né? Revista de fofoca, e vai trazer o que ela viu de uma revista de fofoca para uma conversa, o embasamento, né, essa coisa de demonstração de domínio é pouquíssimo, é muito baixo. Então, isso gera uma fragilidade, né, na sua comunicação. Aí, o que eu sugiro também que vocês façam? Então, vocês busquem a fonte e tentem, quando você fala alguma coisa para a pessoa, lembrar quem falou aquilo para você ou de onde você tirou. E o professor Celso falava assim, né? Ele brincava, dizem, né? Dizem que isso aqui é bom para o cabelo. Putz, cara, dizem que isso aqui é bom para o cabelo. Quem que é dizem? Dizem, né? Sujeito indefinido, né? Você não sabe quem que é. E quando você usa esse, dizem, me disseram, e você não traz o nome, você não traz a referência, você automaticamente compromete a demonstração de domínio, tá? Então, já fica esse primeiro ponto aqui para vocês entenderem do assunto. E, vamos lá. Segundo ponto sobre conquista de domínio tem a ver com conhecimento. Então, assim, lá quando você pega uma fonte de informação, um livro, faz um curso, existe um conhecimento que está lá. E o conhecimento é fundamental você entender que conhecimento, a máxima para você ter muito, muito conhecimento, ou seja, vamos dizer assim, que dirige a sua mente para te ajudar a ter cada vez mais conhecimento, é você, né, ter isso, que é a frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, para você ter muito domínio sobre um assunto, você precisa ter bastante conhecimento sobre aquilo, certo? Só que a gente só consegue aumentar a quantidade de conhecimento que a gente tem se a gente parte do princípio que a gente não sabe nada. Meio contraditório, meio esquisito falar isso, mas quando você acha que você esgotou um assunto, você freia o conhecimento, né? Então, aí você pode falar assim, tá bom, Luma, adorei essa história do só sei que nada sei, tomo para mim, ok. Mas e daí? E daí que o conhecimento, na verdade, ele é um conjunto de boas perguntas que você vai fazer
para você conseguir construir esse conhecimento. Então, deixa eu ampliar meu mapa aqui. Então, você vira e fala assim, eu quero ter domínio, olha só, quero ter domínio sobre, por exemplo, escovação, certo? Então, eu preciso juntar conhecimento sobre escovação. E aí, quando eu determino que aquele assunto que eu quero dominar, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que buscar informações específicas. Então, dando um exemplo aqui da escovação, certo? Deixa eu fechar aqui, ó, antes para escrever para vocês. Que é o processo que eu faço normalmente para trazer o conteúdo para vocês. Poxa, eu quero trazer um conteúdo para eles. O que eu vou falar? O que é importante falar, né? Então, você começa a destrinchar isso. Para eu fazer uma boa escovação, eu preciso entender sobre cabelo, eu preciso entender sobre cosmético, eu preciso entender sobre ferramenta, eu preciso entender sobre técnicas, tá? Então, voltando aqui, eu quero ter domínio sobre um assunto, porque, lógico, quando a minha cliente me perguntar alguma coisa, eu vou saber responder ela com segurança, eu vou ter tranquilidade. Pois bem, você entendeu que você precisa de uma boa fonte de informação e você precisa, então, de fato, da informação. Você precisa conhecer o quê? Quando você vai pegar um assunto em específico, você começa a destrinchar o que é importante, tá? Então, dando esse exemplo aqui para vocês, porque, obviamente, eu falo bastante deles, mas é a estruturação disso. Como é que você consegue o domínio de um assunto? Entendendo o que é importante sobre aquele assunto. Aí você começa a falar, beleza, cabelo é muito amplo. O que eu preciso fazer, né, aprender sobre cabelos que vai me ajudar? Por exemplo, a avaliação das características do cabelo. O cosmético. O que eu preciso saber sobre cosmético? Poxa, precisa passar um produto antes, precisa passar um produto depois, né? E aqui a gente vai abrindo, ramificando. Gente, é assim, é infinito. Quanto mais você for destrinchando, vamos dizer assim, se eu coloco aqui, por exemplo, eu vou usar produtos no pré. Isso, inclusive, é a aula de sexta-feira, produtos pré e pós, eu vou destrinchar isso, percebe? Então, conhecimento, ele é o aprofundamento. Aliás, é a informação. E você pode aprofundar o seu conhecimento fazendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Por isso que eu gosto de mapa mental. Então, eu posso fazer eu preciso usar um produto que seja fixador, né, que me ajude a manter a forma daquele cabelo, eu preciso usar um produto que seja emoliente. O que eu preciso? Então, você vai priorizando o que você precisa aprender. Na escovação, eu tenho as ferramentas de trabalho. Quais são as minhas ferramentas de trabalho? Escova, secador. Então, para eu ter domínio sobre escovação, eu preciso entender de escova e secador. Para eu ter domínio sobre escovação, preciso entender sobre técnicas de alisamento, modelagem. Como é que eu faço um acabamento bem feito? Como é que eu aliso uma parte frontal? Como é que eu faço uma escova que dura? Tá? Então, quando você entende que você precisa de conhecimento para ter domínio, e quando você vai buscar essas informações, você começa a destrinchar isso, você, obviamente, vai ter o norte da coisa e você vai começar a acumular conteúdo que né, no caso, quando você vai pesquisar, conteúdo teórico. Só que aí vem a terceira fase do domínio, que do meu ponto de vista, ela vamos dizer, a grande barreira da conquista do domínio, tá? A conquista do domínio, se ela não passar por essa terceira fase aqui, muitas pessoas vão parar, na verdade, e não completar essa terceira fase, e com isso, elas vão perder duas coisas, ou elas não vão conquistar duas coisas. Duas coisas. Vocês vão entender o que é isso aqui, ó. Legitimidade e autoridade. O que eu quero dizer com isso? Eu brinco que não existe cabeleireiro que seja teórico. Então, eu posso desenvolver conhecimento sobre aquilo, mas se eu não colocar a mão no cabelo da minha cliente, eu não posso falar que eu sou cabeleireira, que eu faço, né? Que eu consigo mudar a estrutura do cabelo dela, que eu consigo dar o formato, né, que ela deseja, dar o estilo que ela quer. Então, o domínio, a última fase do domínio está ligada a você aplicar esse conhecimento para você
minimamente ganhar legitimidade. Então, se eu não soubesse, se eu não colocasse a mão em cabelos, né, igual sábado e domingo, sexta e sábado, trabalhei o dia inteiro com cabelos, atendendo as pessoas. Se eu não tivesse essa prática em si, eu não teria legitimidade para falar para vocês sobre cabelo. Aí vem a segunda parte que é super importante, é que com a repetição eu vou ganhando autoridade. Então, quanto mais vezes você repetir a resposta, você repetir, aplicar o conhecimento que você buscou, melhor vai ficar a sua resposta, mais autoridade vai ser percebida, tá? Mesma coisa que eu conversando com vocês. Desse segundo momento que eu consegui encaixar a sequência, essa aqui é a live 66, número 66 que a gente está fazendo hoje. Então, assim, se eu não tivesse aqui pela 66ª vez aqui, conversando com vocês, eu teria menos autoridade. Mas, desde a primeira eu tenho legitimidade para falar. Já fiz isso. Mas quanto mais eu repito, melhor vai ficando a informação. Ok, então, primeira parte entregue do conteúdo. O nosso domínio das respostas, desculpa. Vamos lá. O domínio, para você ter domínio para responder as dúvidas das suas clientes, aqui está o nosso tema, você precisa de entender 3 coisas sobre domínio. Domínio tem a ver com fonte de informação, né? Quanto melhor a sua fonte de informação, mais... obviamente, como você vai se comunicar, como você vai usar isso, mais segurança vai te dar. O conhecimento, você precisa aprender a entender o que é importante você aprender. Toda vez que eu tenho alguma dificuldade, eu me pergunto muito isso. O que eu preciso saber para conseguir conquistar aquela habilidade, enfim. E terceiro e último passo, que é o mais, talvez, importante, é você aplicar o conhecimento. Por que aplicar o conhecimento? Porque é a aplicação do conhecimento que vai te dar legitimidade para falar com a sua cliente. É a repetição do conhecimento que vai te dar autoridade, tá? Então, eu queria muito que vocês entendessem que essa terceira fase, ela vai te dar a facilidade, ela vai te dar, vamos dizer assim, preparar o terreno para você chegar, então, a desenvolver o quê? Tranquilidade. Tá, vamos lá. Tranquilidade tem a ver com o nosso controle emocional, certo? E muito do que a gente sente, né, ou como a gente lida com a parte emocional tem a ver com, de novo, mentalidade. Aí lembra que eu falei daquela lá em cima que para você se abrir e ter bastante conhecimento, você tem que pensar, né? Uma indicação é você reconhecer que você sabe que nada você sabe. Filosofia socrática, só sei que nada sei, tá? Então, quando você entende que você não sabe de tudo, o que acontece? Você sente já uma certa paz, porque o que vão te perguntar pode ser, você já parte do princípio que o que a cliente vai perguntar para você, você não sabe. Então, toda vez que vocês também colocam pergunta aqui, eu falo assim, olha gente, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, né, eu vou falar o resto para vocês, mas eu tenho essa tranquilidade de receber uma pergunta porque eu parto do princípio que eu não sei de tudo, né? Esses dias eu estava conversando com meu filho, ele falou assim, mamãe, você sabe de tudo, né? Eu falei, não, eu não sei de tudo, né? Porque o que eu explico para ele, eu procuro explicar da melhor forma possível. E ele, na cabecinha dele, na cabecinha de uma criança de 4 anos, ele falou, você sabe tudo. Até porque também tem um reforço também que as pessoas falam, sabe de tudo, sabe tudo. Tudo é muita coisa e nada é muita coisa também, né? Então, assim, você se coloca numa posição de que você não é o sabichão, a sabichona, e isso traz paz. Na boa, gente. Aí,
Se você sabe, ok, que o seu conhecimento é limitado e você vai precisar continuar estudando, enfim, você vai precisar continuar buscando, é uma coisa. Mas você não pode ser alienado. O que é o alienado? É a pessoa que não vê nada sobre cabelo, não estuda sobre cabelo. Então, o que eu recomendo para você? Tem essa mentalidade, só sei que nada sei, só que você vai acompanhar outros profissionais, você vai assistir tutoriais de blogueiras para se inteirar sobre o assunto. Eu, principalmente quando vou preparar conteúdo para vocês, eu tenho o conteúdo, as fontes de conteúdo científico, só que eu vou colocar lá, eu vou pesquisar para entender o que está sendo passado no meio não formal, né? Vamos dizer assim, meio informal, meio formal. E o meu trabalho aqui, talvez seja por isso que vocês estão gostando do conteúdo, o meu trabalho é entender o que é prático, mas o que poderia ser melhor aplicado na parte prática com um embasamento de informação melhor, né? Um embasamento mais científico, inclusive, tá? Então, ou mais racional, um raciocínio um pouco mais elaborado. E aí, quando você entende isso, você prepara a sua mentalidade que o processo, ele realmente não acaba. E você não tem todas as respostas para as dúvidas da sua cliente. É fundamental você saber isso, tá? Outro ponto importante sobre ter tranquilidade é olhar, né, com bons olhos as dúvidas da cliente. Luma, o que você quer dizer com isso? Tem gente que se ofende com pergunta, tá? Então, tem profissionais cabeleireiros, cabeleireiras, e mesmo a resposta, né, o tipo de situação que as clientes trazem para mim, é que assim, meu cabelo tá assim, meu cabelo tá assado, ou eu fui num outro salão e expliquei para cabeleireira, perguntei para ela que se tinha alguma coisa para o cabelo virar para dentro, sabe? Um negócio assim, simples. E aí, de repente, vem o profissional, a cabeleireira, o cabeleireiro, dá uma resposta atravessada para a cliente, né? Então, assim, tente colocar isso na sua mente, que sempre você vai aprender, tá? Sempre você vai aprender com a pergunta da cliente. A cliente não necessariamente vai ser assertiva no tom que ela faz a pergunta para você, né? Então, a gente pode ser rude, a gente pode ser que esteja num dia ruim, tanto você quanto ela. Só que se você olha com bons olhos, você sempre aprende alguma coisa. Tem gente que ouve uma pergunta da cliente e já fala assim, ela tá querendo me derrubar, ela tá querendo me atacar, sabe? Então, tenta se distanciar disso, né? Então, quando você olha com bons olhos para as dúvidas das clientes, você vai aprender a lidar mais facilmente, né, numa situação desconfortável, tá? Então, outra coisa que você vai ter como de ganho, vamos dizer assim, é que quando você tem essa abertura para aprendizagem com a pergunta da cliente, você pode buscar assuntos que não estavam no radar, né? Então, às vezes, teve um sábado, uma cliente falou para mim, como é que era? Nossa, foi uma correlação que ela fez, que eu falei para ela assim, nossa, que interessante. Eu nunca tinha imaginado isso, não tinha correlacionado isso. Daqui a pouco eu lembro. Mas assim, a pergunta da cliente, quando você olha ela com bons olhos, você às vezes pode descobrir uma coisa que não estava no seu radar e aquilo te gerar um ganho muito grande, tá? Então, olhar com bons olhos as dúvidas da cliente é algo que pode te trazer muito benefício. E aí se você parte do princípio que a cliente fez uma pergunta porque ela está curiosa, porque ela não sabe, você tem mais tranquilidade para lidar com situações desconfortáveis, tá? O princípio dos bons olhos, assim, para mim é uma coisa fundamental. Tem situações que o pessoal fala assim, nossa, mas como você lidou com aquilo? Eu parti do princípio, até mesmo meu marido, muitos tempos atrás, uma situação super, super desconfortável com a cliente, ele falou assim, olha, parte do princípio de que ela agiu na inocência. Então, quando a gente decide isso, a gente olha com os bons olhos a situação, a gente toma definitivamente outras ações, a gente toma outra conduta, tá?
Só que aí acontece que você pode sim estar emocionalmente abalada ou abalado no dia. Como é que você vai ter tranquilidade se você estiver emocionalmente já fora do seu eixo, né? Eu entendo, a cliente pode te desconcertar com uma pergunta. Ela pode colocar você numa situação que você não gostaria de estar. Duas coisas para você fazer: respirar. Então, nem que você saia do lugar que você está, vá para o banheiro, olha, pede licença e vai respirar. Esse sábado também eu estava fazendo a anamnese, né, que é o processo dentro da terapia capilar que eu faço antes. Faço um estudo do caso da pessoa, para depois montar um tratamento para ela. Aí, o que acontece? Ó, vou explicar para vocês o que eu explico para as minhas clientes. Quando você entender isso, você vai ter um recurso que não te custa R$1 e que é muito, muito rápido, muito fácil para você se ajudar, tá? É o seguinte, quando você está numa situação desconfortável, quando você está ansiosa, quando você está estressado, a sua respiração, ela é de pessoa estressada, de pessoa ansiosa. Normalmente os ansiosos, eles respiram mais curto e é como se eles ficassem tomando mais ar, né? Inspirando mais, e eles vão guardando. Então, o que você tem que entender dessa situação? Tranquilidade é um padrão de respiração oposto ao de ansiedade. E quando você controla a sua respiração, não te custa R$1, só que isso vai gerar uma bioquímica de tranquilidade, né? Uma bioquímica para você lidar melhor, vai literalmente oxigenar o seu cérebro para você poder conversar com a cliente. Quando eu converso com as pessoas e eu percebo que o padrão de respiração daquela pessoa, principalmente dentro da terapia capilar, né, é aí que eu realmente vou falar para ela, olha, tá aqui um exercício para você fazer, para você respirar, para você conseguir mudar essa bioquímica do seu corpo. E a mesma coisa se aplica para você na hora do atendimento. Você acha que eu não passo por situações que eu pego e falo assim, deixa eu dar uma inspirada bem profunda e soltar tudo aqui para relaxar um pouco, porque às vezes a cliente ela tá no turbilhão, no furacão da vida dela, e ela chega com isso para você, ela despeja em você isso. E aí você tem que falar assim, não, mas eu preciso de tranquilidade para lidar com isso. Como é que você faz? Vai lá, né? Nem que seja para dar uma saidinha no banheiro, baixar a máscara, dar uma respirada, dá um minuto que seja. Você inspirando e expirando profundamente, você vai ter outra bioquímica instantânea, tá? Segundo ponto sobre você estar emocionalmente abalado e você pode ter um recurso fantástico, é óleo essencial. Óleo essencial é um negócio assim que eu ainda vou trabalhar melhor todos os conteúdos que a gente pode fazer sobre óleos essenciais, mas eu vou falar uma coisa para você. Lavanda e laranja são 2 óleos essenciais que ajudam muito a gente a lidar com estresse e com... Eu não compartilhei a tela, vocês não estão vendo meu aqui. Então, usar um óleo essencial como laranja e lavanda, eles vão te ajudar demais a ajustar essa frequência emocional de vocês. Uma sugestão que eu tenho. No salão, a gente tem difusor de óleo essencial e a gente tem um outro produto aqui que eu brinco que ele é a bolha. Ele faz a bolha no atendimento. Pessoa, quando ela chega com dor de cabeça, isso também para mim, né? Se eu estiver um pouco mais agitada, se eu estiver um pouco mais ansiosa ou estressada, eu posso usar um recurso instantâneo também, que é óleo essencial. Ele faz com que a gente tenha esse ajuste de frequência emocional muito rápido. Então, assim, minha sugestão para você pode trabalhar com um óleo essencial de lavanda, laranja na aromatização do ambiente. Lavanda dá para usar puro, né? Você pode colocar uma gotinha no punho. A laranja não recomendo, porque você pode, inclusive, ter uma queimadura se for exposta ao sol. Então, não é todo óleo essencial que você pode usar assim. Mas a lavanda, ela é um calmante maravilhoso, tá? Então, a gente está entendendo que existe um gerenciamento que a gente precisa fazer do nosso emocional e, com isso,
você vai ter mais tranquilidade, beleza? Fez o ajuste da parte da mentalidade, a gente vai para a última parte, que é a condução da comunicação, tá? Então, entendemos que domínio nós precisamos conquistar e temos 3 formas de fazer isso, né? 3 fases ou passos. E aí a gente tem que fazer esse ajuste nosso de mentalidade para segurar muitas vezes a nossa língua também, né? E aí a gente vai conduzir essa comunicação. Como é que é a condução da comunicação? Eu falo o seguinte, a gente, quando está atrás da cadeira, na verdade, nós somos os condutores da conversa. Então, quando você tem essa clareza de condução de comunicação, você pode ser, inclusive, a fonte da tranquilidade na situação, né? Porque às vezes a tranquilidade ela não está vindo de você, a cliente está te tirando do eixo, mas aí você, pela sua condução, você consegue retomar o que você quer, né? O direcionamento do atendimento. Então, a condução da comunicação, ela tem a ver com você ter a humildade, né, de falar para a cliente. A cliente fala assim, né? Posso te fazer uma pergunta? Eu gosto muito de falar assim, se eu souber responder, eu respondo. Né? Então, isso é uma coisa interessante de se fazer. E aí você vai, caso não tenha entendido a pergunta dela, ou caso você ainda não fez o seu raciocínio completo, vou dar uma diquinha aqui, ó. Você pede para a pessoa repetir a pergunta. Não tenha vergonha alguma de virar para a pessoa e falar assim, desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? Tá? Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, quando você se coloca numa postura de quem, olha, talvez eu não tenha entendido a pergunta certa, lembra que eu falei lá também, só sei que nada sei? Às vezes, e olhar com bons olhos o que a cliente pergunta para você, quando você se abre, inclusive, para repetir, pode ser que você entenda de uma outra forma. Tá? Então, a condução da nossa conversa tem que passar também por essa questão de humildade. Aí você vai ser muito sincero com a cliente. E isso surpreende. Quando você não sabe, você perguntar. Eu não sei. Você falar, eu não sei, mas eu posso pesquisar. Sinceramente, gente, falando sobre sinceridade. Sinceridade é o poder. Por quê? Quando você se abre para o que você não sabe, mais rico fica o seu... eu acho que você fica mais interessante até, né? Porque quando a pessoa fala assim, olha, eu gostaria de saber sobre isso, aquilo, e você não sabe, você é sincera sobre isso, a pessoa fala assim, opa, essa pessoa está disposta a aprender, né? Então, particularmente, eu fico observando bastante isso nas pessoas. E a terceira parte da condução de comunicação, eu falo sempre para os meus alunos, vocês têm que dar aula para cliente. O que é dar aula para cliente? É você pegar pontos muito simples aqui, só que eles vão ser um reforço daquilo que você aprendeu e você vai colocar isso para a sua cliente e isso vai te dar tranquilidade. Porque você vai meio que ter uma estrutura para falar. O que é o serviço? O que não é? Né? Por exemplo, mitos, confusões. É o que, na verdade, eu costumo fazer aqui com vocês. O que é? O que não é? Por quê? Por que isso acontece? Para que serve? Essa parte aqui, elas amam. Quando você vira para ela e fala assim, olha, então, quando você for finalizar o seu cabelo, você vai usar tanto de umidade, você vai passar tanto de produto, você vai passar o produto desse jeito, tá? Então, a sua condução da comunicação, quando você chega nessa parte de explicação, isso aqui fideliza, meu povo. E muita gente que quer ficar só no conteúdo técnico, quer ver só a mão na massa, a pessoa não consegue entender que a qualidade da comunicação dela não tem esse, vamos dizer assim, esse quesito de tranquilidade, segurança, clareza na comunicação, no atendimento dela. Né? A cliente não percebe isso. Por quê? Porque ela não está conversando, ela não está instruindo a cliente. E quando você pega
e instrui a sua cliente, ela percebe que você tem o quê? Domínio, tá vendo? Uma coisa ligada para outra. Aí, ó, é na hora dessa aula que você vai mostrar o seu domínio para ela. Só que se você não tiver a sua mentalidade, né, se não estiver trabalhando essa questão de humildade, sinceridade, se você não estiver olhando com bons olhos as dúvidas das clientes, a cliente vai jogar uma pergunta para você, você vai se sentir num paredão e, sabe, quando a pessoa está na defensiva, é muito ruim conversar com alguém que está na defensiva, porque você fala alguma coisa para ela, pergunta alguma coisa, ela já te responde atravessado. Então, muitas vezes os cabeleireiros se encontram num estado oposto a isso, um estado defensivo, agressivo com relação às dúvidas das clientes, porque ele não tem ou ela não tem domínio. E como ela não tem domínio e ela não sabe desenvolver, não sabe conduzir a comunicação com a cliente, acontece que perde a cliente por mau atendimento, não necessariamente por falta de técnica. Acho que a pior coisa que tem, e infelizmente a mais frequente, é perder cliente por falta de um bom atendimento, por falta de tranquilidade. Às vezes a pessoa tem sim a sua capacidade, o seu domínio, só que ela não sabe se comportar, não sabe conduzir a comunicação de forma que vai transmitir isso para a cliente, tá? Bom, gente, eu quero saber o seguinte de vocês. Qual desses tópicos aqui que eu passei para você sobre domínio e sobre tranquilidade que foi mais útil para você, que chamou a sua atenção? Bom, resumo da aula. Como é que você tem tranquilidade e domínio para responder as dúvidas das clientes, né? Eu comecei a aula falando sobre domínio. Por que domínio? Porque o domínio, na verdade, ele ajuda a construir tranquilidade. Ajuda a construir, tem correlação, e eu acho que ele seria mais importante primeiro. O domínio está relacionado com a fonte de informação que você tem, que você busca, ou seja, quanto maior, melhor essa fonte de informação. Livro, artigo, curso, você tem que buscar essa informação de um jeito que te dê mais, vamos dizer, uma informação mais completa, mais segura. Dá nome, né, para as coisas, nome aos bois. Ah, vi isso num curso, li num livro. Evitar o tal dizem que. Ah, dizem que é bom assim, né? E aí você tem que buscar o conhecimento. Então, dentro dessa... você tem uma boa fonte de informação. Você vai buscar o conhecimento que é... o que eu preciso saber? Você sabe aprender a priorizar. Por exemplo, né? O assunto escovação, mas eu poderia abrir colorimetria também. A gente pode fazer N coisas, estruturar. Eu quero saber sobre escovação, então eu preciso saber sobre cosmético, cabelo, ferramenta, técnica. Então você encontra o conhecimento necessário para você desenvolver o domínio, mas a fase 3, que é a última fase, talvez a mais importante, é você sacar que o conhecimento aplicado te dá legitimidade. O conhecimento aplicado e repetido várias vezes vai te trazer autoridade, tá? E aí a gente vai para a parte de tranquilidade. Poxa, como é que a gente pode conquistar a tranquilidade? Tranquilidade tem a ver com mentalidade. Você entender que você sabe que você não sabe de tudo. Então, você fica tranquilo porque você sabe que a cliente pode te perguntar alguma coisa que você não saiba e tá tudo bem por isso, tá? Então, tudo bem com isso. Você não precisa ser o sabichão, a sabichona, mas você também não pode ser o alienado que não olha nada, que não acompanha outros profissionais, que não vê tutoriais, enfim. E aí você vem com, na parte da mentalidade, com essa questão de que olhar para a situação com a cliente com bons olhos. Porque os bons olhos, eles vão evitar você, sei lá, se colocar numa posição defensiva, agressiva, né? Simplesmente olha para a pergunta da cliente e fala assim, tá, ela tá me perguntando isso, talvez porque ela não saiba, né? Ela realmente quer saber. Não aquela coisa de, fulano tá me fazendo isso para tirar do eixo, não. Só que se ainda você estiver emocionalmente abalada, você tem 2 recursos aí para usar, que é a respiração, usar um óleo essencial como a lavanda, a laranja no ambiente, que vai te ajudar demais, tá? E, vamos lá, condução de comunicação é uma coisa que vai facilitar muito a tranquilidade na hora de você responder. Por quê?
Você se colocando numa posição de humildade, de sinceridade, humildade no sentido de que, ó, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não entendi a pergunta, eu peço para a pessoa repetir. Coloque-se na questão de sinceridade, né? Tá, às vezes eu não sei, tá tudo bem com isso. Só que você vai conduzir a comunicação para a cliente dando uma aula para ela. Aí colocando na sua comunicação os pontos do domínio que você conquistou. Você vai falar para ela o que é, o que não é, quais são os mitos, né, as confusões, por que isso acontece, para que serve, como que ela vai fazer, tá? Então, basicamente, acontece que a sua resposta, como você responde à sua cliente, tem a ver com você conquistar o domínio daquilo e você desenvolver tranquilidade. É engraçado que às vezes as pessoas falam assim, você é tão calma para responder. Gente, é treino, é tanto treino. É muito treino, muito treino. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, esse conteúdo levou 1 hora e pouco para eu conseguir fazer, né? Então, como eu estruturei antes, eu chego aqui, eu tô tranquila. Eu estou aqui porque eu já pensei aquilo, já estruturei as coisas. E é uma indicação que eu dou para vocês. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês se prepararem, quanto melhor for a sua fonte de informação, melhor vai ser para você lidar com as situações e responder as dúvidas do seu cliente. Você não vai ter todas as respostas. Você sempre vai ter alguma coisa para estudar, você vai ter que sempre, muitas vezes, inclusive, repensar a forma como você explica. Só que lembra que eu falei, quanto mais você aplicar o conhecimento, maior vira a sua autoridade. Uma dica muito importante para quem está começando do zero. A parte de entender como conquistar domínio. É bem isso que a Letícia colocou. Quando você fala assim, eu entendi que eu preciso priorizar, por exemplo, no caso da escovação, entender sobre o cabelo, entender os cosméticos, a ferramenta e a técnica, você sai na frente de muitas pessoas que simplesmente se colocam num curso, fazem um curso, mas não estão pensando de fato como conquistar o domínio daquilo, né? Então, assim, que bom que tô ajudando aqui. Se você não acompanha nosso Telegram ainda, se você não está lá ainda, agora você vai aprender o caminho para fazer isso acontecer. Compartilhar a tela. E Instagram. Beleza. Aqui, ó. Então, quando você chega no link, você está lá no nosso Telegram, aqui, ó, tem esse linkzinho. Isso aqui é a bio, que a gente chama de bio, né? Aqui tem o Linktree, ponto cabeleireiro integrativo. Então, quando você toca nesse linkzinho, ele vai te mandar para uma página. E essa página aqui, vou colocar aqui, vai te levar para essa outra página, onde você vai ter todos os nossos links à sua disposição. Então, guia do Microsoft, Linktree. Quando você toca lá no link da bio, você vem para essa daqui, ó. Inscrição para a jornada. Está aqui, é o primeiro link. Canal do Telegram, mesma coisa. Você vai entrar lá e colocar aqui seu canal do Telegram. Aí você tem o canal do YouTube, nosso Facebook. E aqui tem o meu Instagram pessoal que é as moscas, tá? Só para vocês terem curiosidade. Meu Instagram pessoal, ele é abandonadinho, coitado, né? Porque eu não posto muita coisa lá. Então, ó, Sidneia falou, aprendendo muito, estou amando, estou muito entusiasmada com essas aulas. Lidiane, vai ser muito bom, viu? A Dani colocou, Luma, gostaria muito de ter mais os cursos completos com você. Dani, em breve tem essa oportunidade, tá? Em breve as vagas para o curso à base vão abrir. Gente, então quero agradecer. Amanhã, às 7 horas da manhã, estarei com vocês novamente. Um beijo grande, agradeço muito a atenção, que a semana de vocês seja muito abençoada e que nós vamos ter nessa semana a oportunidade de estarmos juntos até sexta-feira, às 7 horas da manhã. Tá bom? Beijo, fui!